A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 12 na classe dos adultos, a nossa pré-aula aqui. Nós vamos falar aí sobre o tema Vivendo no Espírito. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou presbítero na de Belém, Campinas, São Paulo, e semanalmente estamos por aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós, tá certo? Eu quero te pedir também que você comente. A sua interatividade é importante. Eu te explicar por quê. Primeiro, quando você não ter a interatividade, o feedback, o retorno dos irmãos, é como andar num carro sem retrovisor. Ou seja, a gente perde meio que a noção do que nós estamos construindo, o que está ficando para trás, não é? Se nós estamos deixando um bom rastro, não é? Se nós estamos deixando boas construções por onde estamos passando. Então, quando você comenta aqui, fala, critica, corrige, dá uma ideia, fala que tá legal, você você está nos ajudando a seguir no caminho certo, a consertar, a melhorar, tá certo? E também é importante porque o YouTube é uma plataforma onde milhares de vídeos são colocados todos os dias. Então, qual o vídeo que ele divulga mais? O vídeo que tem mais interação. Porque se tem mais interação, significa que você ficou mais tempo no vídeo, porque você vai ter que ficar mais tempo para curtir, para fazer um comentário. Quanto mais tempo, mais anúncio. Tem gente que critica os anúncios, né? Irmão, o anúncio é o que faz o YouTube ser essa plataforma. O YouTube vive de anúncios, assim como a TV, então tem que ter anúncios. Tá certo? A gente pode até combinar, de repente. Ó, irmão, tira os anúncios que a gente vai patrocinar o canal. Aí a gente pode entrar por outro caminho também. Mas enfim, dá uma olhada aqui, então, na descrição dos vídeos. Também tem forma de você ajudar o nosso canal. Nós estamos lançando esse livro aqui, ó, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Tá? O propósito é maior que a sua dor. A dor não é o propósito, mas ela tem propósito. E para ver o propósito para o qual fomos criados é preciso não apenas superar a dor, mas superar na dor e seguir em frente. Esse livro aqui. Ao adquirir esse livro, você me ajuda nessa produção de conteúdo e também eu e minha esposa realizarmos o sonho da comemoração de 25 anos de casados este ano. A viagem já está comprada, irmãos, já estamos pagando. Então nos ajuda adquirindo este livro, nos ajuda compartilhando, fazendo este canal crescer, porque quanto mais o canal cresce, aí o YouTube investe, tá bom? Pega a Bíblia, a revista, papel, caneta, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Ó, as 5 classes que nós trabalhamos, ó, as revistas já estão aqui. Juvenis, jovens, aqui nós temos família, aqui nós temos adolescentes e aqui nós temos pré-adolescentes com temas maravilhosos. Gente, vem comigo que é bênção no nosso canal aqui, tá bom? Descrição dos vídeos tem nossas redes sociais. Estamos viajando o Brasil, atendendo agendas, pregando, dando treinamentos. Atuamos há mais de 25 anos com jovens e adolescentes na igreja, com liderança também, tá bom? Será um prazer atender os irmãos aí. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, tá? Então nós estamos aí tratando de avivamento, penúltima lição, tá? Você não pode perder aí a última lição, esta sequência de aulas. Fala para nós nos comentários o que você vai fazer de encerramento aí, enfim, tá? Bom, o salvo em Cristo, Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações de sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Ou passa, né? Pode passar, não, passa. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar, é claro, até o fim, tá? Então, para isso a pessoa precisa se conservar fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e para isso é necessário andar no Espírito. Por isso que eu disse, você sabe que as revistas da EBD, elas têm toda uma sequência, e se você pegar, existe uma sequência lógica, tá? Entre as lições, tanto que eu estou tratando aqui agora de Vivendo no Espírito, eu acabei de gravar
a classe de jovens, que falou sobre isso também. Então, os assuntos estão alinhados. E uma das coisas que eu falei é que o novo nascimento não é resultado de um culto, gente, de uma pregação. A pregação, ela chama, tá? Mas o novo nascimento é fruto de discipulado. Assim como a santificação é gradual, o novo nascimento é um trabalho gradual. A santificação que aparece externamente, ela é resultado de uma santificação que já está acontecendo há muito mais tempo internamente. O problema é a gente querer achar externamente uma santificação que ainda não está acontecendo dentro. E como que ela começa a acontecer dentro? É só pela palavra e é fruto de discipulado, tá? Não é fruto de regra, não é fruto de imposição e não é fruto de uma pregação, tá? Até aqui ele começa: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Até esse termo que a gente usa está equivocado. O homem não aceita Jesus. O homem é aceito por Deus por meio de Cristo. Então o que o homem faz? O homem recebe Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, então somos nós que recebemos Jesus. E ao receber Jesus, somos aceitos por Deus. Porque este é o grande detalhe de tudo que Jesus veio fazer. Jesus veio nos colocar em paz com Deus. Efésios 2, do 1 ao 18. O homem está em guerra. O homem sem Deus está em guerra. O homem sem Jesus está em guerra contra Deus. O que Jesus faz é estabelecer paz. Ele vem para pacificar, ele vem para reconciliar. Tá bom? Muito bem. Tópico 1 aqui: a vida no Espírito. Andando no Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar. Gosto dessa palavra. Experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Paulo escreve: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne. Uma coisa é sentir o desejo, outra coisa é dar vazão a ele, é ser controlado por ele. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual de elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo. Tá? Por que andar no Espírito? O cristão em Jesus, ele deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Tá? Então, Romanos 8 deixa muito claro. Por que andar no Espírito? Porque quem não anda no Espírito é controlado pela carne. E aí, eu tenho uma dinâmica que eu faço da garrafa. Você pega uma garrafa, enche ela de água, mas você tem que colocar sujeira, de maneira que essa sujeira fique ali dentro. Quanto mais... E aí a Bíblia diz assim, ó, enchei-vos do Espírito. Então o encher-se do Espírito, o andar no Espírito, é contínuo, é permanente e é dinâmico. Por quê? Porque é a água limpa que entra, que manda a água suja para fora. Lembrando que sempre terá sujeira nessa garrafa. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Mas o que não permite que o pecado que habita em nós nos domine é a água limpa jorrando e passando através de nós. Por isso que é enchei-vos. Não é encha-se, é enchei-vos. Esse enchei-vos indica uma ação contínua, permanente, dinâmica, corrente. Enchei-vos. Né? Então, para ficar legal da garrafa, você tem que encher ela com essa água suja e coloca ela em água corrente e deixa lá. A água limpa vai jogar a água suja para fora. Aí você pode usar... usa a sua imaginação aí, algumas pedras, alguma coisa, porque no fundo tem que ficar algum tipo de sujeira. Mas o que vai predominar sempre será água limpa, enchei-vos do Espírito. Então, por que andar no Espírito? Porque quem não anda no Espírito é guiado, é controlado, é escravizado pela carne. Quem anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Os que andam na carne são controlados pela carne, se inclinam para as coisas da carne. Os que andam no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos coisas que não agradam a Deus. Tá? Então, quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas. Aí eu vou criar aqui uma polêmica. Quando é que a pessoa se torna nova criatura? É quando ela aceita Jesus ou quando ela é discipulada? É instantâneo que ela se torna uma nova criatura ou quando ela compreende o Evangelho? Estou fazendo essa pergunta porque nem todo mundo que aceita Jesus compreendeu o que significa. Certo? Por isso que eu estou dizendo. Tá?
Elas precisam cultivar, então, um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ok? Ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Por isso que eu estou dizendo que é fruto de discipulado. Porque ter o Espírito dentro dele, ok. Aceitou Jesus? Ok. Agora, ser guiado, ser cheio é fruto de discipulado. Tem gente que está na igreja, sei lá, 30 anos e ainda não sabe o que é ser cheio do Espírito. Entende? Então, precisa ser discipulado. Muito bem. O confronto entre a carne e o Espírito, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência, pelos desejos descontrolados da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso que João escreve, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então veja, a carne, ela está em nós. Paulo escreve, o pecado habita em mim. Paulo diz que existe uma luta entre carne e espírito, certo? As obras da carne e o fruto do espírito. As obras da carne querem nos dominar. As obras da carne querem nos controlar, certo? Por isso que nós vamos entender que o nosso maior inimigo não é externo, é interno. Nós vamos entender isso. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, as pessoas olham, por exemplo, para o que passa lá na emissora do Plim Plim, enfim, para os filmes, os Netflix da vida, Porta dos Fundos, e acham que o problema está lá. Então eu tenho que me afastar daquilo. Quando na realidade aquilo é reflexo da nossa humanidade caída. É reflexo do afastamento do homem a Deus. Politicamente falando, é a mesma coisa. Brasília é símbolo de corrupção porque é a representação de uma sociedade corrupta. Brasília representa o que a sociedade é. Corrupção e imoralidade, Brasília representa. Não é o contrário. Não é a sociedade que aprende a ser corrupta com Brasília. É uma sociedade corrupta que coloca representantes corruptos lá. Então o pecado está em nós. O problema está aqui. Por isso que, eu até gravei um vídeo ontem. Segue a gente, irmão. Segue a gente, pelo amor de Deus. Instagram, Denis Pereira Oficial, segue em tudo. A questão está em nós. Quando eu entendo quem habita em mim, não importa o lugar. Quando eu entendo quem habita em mim e quem eu sou, que eu tenho a carne habitando em mim, mas também tenho o Espírito Santo habitando em mim, e que vai depender quem eu mais alimentar, quem eu mais eu der ouvidos, é que vai me guiar ou me controlar, porque o Espírito guia, a carne controla. O Espírito direciona, a carne escraviza. A pessoa se entrega, ela se torna escrava do pecado. E por isso ela faz coisas absurdas, inclusive com uma mentalidade como se aquilo não tivesse nada a ver. Tá? Então você tem vícios, práticas sexuais ilícitas, tem um monte de coisa aí. E que fica claro que os tais não herdarão o reino dos céus. Mas as pessoas, elas praticam isso com a naturalidade. Por quê? Porque elas estão escravizadas pela carne. Elas estão escravizadas pela carne. Por isso que confronto entre carne e espírito aqui, não é o espírito lutando contra a nossa carne. Simplesmente. O Espírito só luta contra a nossa carne, ou na verdade, o Espírito nos dá graça para lutar contra a carne. A luta contra a carne é nossa, porque o pecado habita em nós. Eu sou pecador e eu preciso reconhecer isso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu reconheço que sou pequeno, que sou sujo, que sou pecador, então eu começo a buscar a graça do Espírito, a força do Espírito, para não dar vazão à carne, ocasião à carne, liberdade à carne. Porque quando eu dou liberdade à carne, a carne me escraviza. Tá? Então esse confronto, ele é diário, ele é permanente, ele é contínuo. Tá? Trabalhando aí com a igreja, a gente precisa entender isso, que nós vamos lutar contra o pecado até a morte ou arrebatamento. Tem gente que acha que não.
Ser santo não é ter vencido de uma vez por todas a luta contra o pecado. É não parar de lutar. Ser santo é vencer e perder todos os dias, mas não parar de lutar. A jornada de santidade não é igual a jornada de um jogador de futebol, ou de um lutador, enfim, de um atleta, que vai, chega uma hora ele fala assim, valeu, parei de jogar, parei de lutar, não, é até o final, para poder dizer lá no final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ô Paulo, você chegou no estágio em que você não tinha mais nenhum pecado? Impossível, por quê? Porque o pecado habita em mim. Eu sou um miserável. Não vejo a hora de ser livre do corpo dessa morte. De que morte que ele está falando? Física? Não, porque carne é morte. A inclinação da carne é para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Olha que coisa extraordinária. Por isso que ele diz isso. Por quê? Porque tem uma briga dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Então Paulo desejava estar com Cristo para se ver livre dessa pressão, que ela é diária. Isso não significa que Paulo não pecava, mas não se entregava ao pecado e não parava de lutar. Então a gente vence um dia, perde outro. Precisamos aceitar isso, como pastores, como professores, como obreiros, precisamos aceitar isso, para mostrar isso para a igreja. Por isso que nesse vídeo que eu gravei para o Instagram, santo não é quem foge, é quem fica. O santo, ele é igual uma criança, que a mãe fala para ele assim, você vai brincar? Vou. Por que criança tem que brincar? Você vai brincar? Vai brincar. Ó, cuidado para não sujar a roupa. Mas toda mãe sabe que ele vai sujar a roupa. E às vezes vai sujar mais do que o programado. Sabe aquela mancha que não sai? Mas no final da tarde, por mais medo que essa criança fique e por mais suja que ela esteja, onde que a mãe quer essa criança? Onde que o pai quer essa criança? Dentro de casa. Acabou. Isso é santidade. É voltar para casa, mesmo estando sujo. Porque só tem um lugar onde a gente se limpa. Eu tô aqui na minha casa, minha sala, banheiro é ali. Acabou. Então, eu posso sair e aparentemente não sujar. Eu volto para casa e vou tomar banho. Eu posso sair, sujar minhas mãos, sujar minha roupa. Eu volto para casa. Acabou. A casa é o lugar de se limpar. A presença de Deus é o lugar de se limpar. E é a única forma de não ser controlado pela carne. Porque quem não se limpa, aí é um problema sério. Por quê? Porque aí a carne começa a dominar, escravizar e controlar. Meus amigos, estamos chegando ao final desse trimestre. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa o comentário que é muito importante para nós. Muito importante para nós. Tá bom? Ó, tópico 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão, ou uso dos dons espirituais. Sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Ou também do poder de Deus, porque no final de contas quem faz é Deus, tá? Agora, nem todos os cristãos são portadores de dons e graças espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida, tá? Então assim, essa aula, na verdade é tipo assim, né? Eu não sei por que os 9 aspectos do Espírito só ali, né? Difícil isso. Tem uma série de livros que trata um por um, é muito bonito. Porque você colocar aqui é pouco, tem que explicar o que é. O que é gozo? Ah, é alegria. Mas o que é alegria? Que alegria é essa? O que é essa paz? Paz no meio da tempestade? É a paz que excede todo entendimento. O que é longanimidade? Macrotomia, por aí vai. Então veja, aí você pode usar uma fruta, né, uma laranja, para mostrar aí o que é o fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito é uma unidade. Não assim como a igreja, um membro não é corpo, assim também não são frutos do Espírito. É um fruto do Espírito com 9 características. Ok? Com 9 características. O nosso problema como pentecostais é darmos muito valor ao dom e pouco valor ao fruto, tá? Na verdade, o nosso problema é ser extremistas, né? Então a gente ou dá muito valor a uma coisa ou dá muito valor a outra. O ideal é um equilíbrio. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá vazão aos dons, ela busca os dons espirituais, mas ela também, necessariamente, ela manifesta as características
do fruto do Espírito. Eu até achei interessado uma coisa que um pastor falou, achei interessante o que ele falou. Ele fala assim, por que a igreja de Corinto tinha muitos dons? Porque tinha pouco fruto do Espírito. Porque não tinha amor. E ele falou uma coisa que é verdade. Você pode olhar, igreja onde tem muito dom, muita profecia, muito não sei o quê, é bagunçada. E lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente. Sabe essas igrejas que tem muito roda-roda, muito... Ah, você é contra? Irmão, equilíbrio. Equilíbrio. Por quê? Porque o dom maquia o caráter. Eita. Como que é? O dom para muitos serve como uma maquiagem para um caráter deformado. Por quê? Porque as pessoas se encantam com o dom. Mas não é dom que mostra santidade na vida de uma pessoa, é fruto. Por quê? Porque dom você recebe pronto. Dom vem do céu. Fruto é uma busca diária. É uma luta diária. É um trabalho diário. É uma renúncia diária. Entende? Então, uma vida verdadeiramente avivada, no meu olhar, ela tem um equilíbrio entre a manifestação de dons e o caráter, o fruto do Espírito. Dons impressionam pessoas. Fruto do Espírito impressiona a Deus. Naquele dia, não vai entrar pelo dom. Mateus 7, 21 e 23. É o caráter. Porque fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo expresso em nós. Na nossa vida, nas nossas palavras, no dia a dia, nos nossos negócios, em toda a nossa jornada espiritual. Amém, meus amigos? Este foi mais uma pré-aula da Escola Dominical na classe de adultos. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Forte abraço.